Estamos ao vivo. Olá. Olá, pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Eu sou a Carolina Bareta, sou anestesista aqui do Hospital Moriá e hoje nós estamos com dois convidados muito especiais para falarmos sobre os desafios da saúde da mulher. O mês de março, que é o mês da mulher, e a nossa saúde, que é cheia de desafios. Então, por mais que a gente saiba que as mulheres são as mais ligadas em saúde, elas que levam os homens os médicos, os filhos, não é fácil cuidar da própria saúde, da saúde da mulher. Então, eu gostaria de começar pedindo para os nossos convidados se apresentarem. Primeiro a doutora Fernanda Okita e depois o doutor Mariano Tamura. Olá, tudo bem? Boa noite. O Mariano Tamura também já entrou aqui. Bom, eu sou a Fernanda Okita, sou ginecologista obstetra do Hospital Moriá. Sou especialista em cirurgia minimamente invasiva e endometriose. Estou mais nessa área da cirurgia benigna, cirurgia robótica também. Acho que o Mariano talvez esteja tentando entrar aqui. Oi. Mariano. Oi, Mariano, tudo bem? Tudo bem, e vocês? Olá. Tudo bem? Legal. Bem-vindo. A gente quer que você se apresentasse. Legal. Boa noite, Carol. Boa noite, Fê. Boa noite a todo mundo que está se juntando a nós aí. Bem-vindos todos. Eu sou Mariano Tamura, ginecologista. Eu sou coordenador de ginecologia e do nosso Instituto de Miomas e Endometriose do Hospital Moriá. Desafios da saúde da mulher. Legal, pessoal. A gente vai começar com algumas perguntas que já foram encaminhadas, mas nós queremos que as mulheres também enviem suas dúvidas, que contem para nós suas experiências, mas a gente também quer receber algumas perguntas dos homens, viu, gente? Pode mandar. Mas antes, eu queria perguntar, tanto para o Mariano quanto para a Fê, queria que vocês falassem um pouquinho sobre quais são as doenças mais comuns hoje em dia no consultório de vocês. Bom, primeiro, no meu consultório, logicamente, eu tenho uma especialidade em cirurgia minimamente invasiva e endometriose. Normalmente, as pacientes para a endometriose, miomas cólicos uterinos, mas também as questões dos sintomas que são relacionados a essas doenças. Então, sangramentos uterinos anormais, dores na relação, dores de cólica diferentes, né, em relação a esse tipo de sintoma é o que acontece no consultório. Bom, o consultório ginecológico é um consultório realmente muito rico, né? Porque a gente tem a oportunidade de acompanhar a mulher da juventude, né? Desde quando ela deixa o pediatra, passa a acompanhar então com o ginecologista como seu principal médico de referência, o ginecologista, a ginecologista, e passa realmente por inúmeras fases, necessidades diferentes ao longo da vida, então, considerando a juventude, a idade madura, o momento em que constitui família e busca ter filhos e tudo mais, até a menopausa, pós-menopausa e todas essas mudanças, né, da senilidade, do envelhecimento, essas mudanças pelas quais nós passamos. E é lógico, que bom, as pessoas querem passar cada dia mais de maneira segura e de maneira saudável, de maneira feliz por tudo isso. Então ele é um consultório, eu acho, muito rico. As queixas são diferentes, as necessidades são diferentes, desde quando chegam as adolescentes,
com questões de início da menstruação, cólicas, a sua apresentação, digamos assim, o início da vida sexual e as dúvidas que elas carregam com isso, preocupações anticoncepcionais, prevenção de doenças sexualmente transmissíveis, a TPM, né, que passa a ser, então, um novo evento na saúde da mulher, eventualmente irregularidades menstruais. E aí os anos vão passando e a gente ainda lembra novas necessidades, como a prevenção do câncer do colo do útero, aí a mulher adulta, o quanto isso é importante, já que é uma doença tão frequente ainda no mundo todo. Os problemas que a doutora Fernanda muito bem colocou aqui, relacionados a sangramento uterino anormal, que são essas menstruações volumosas, muita cólica, muito sofrimento, eventualmente com dor, e que a mulher carrega, nem sempre sabendo, né, Fê, se isso é normal, se isso é, na verdade, algo que ela deve buscar tratamento, e deve sim buscar ajuda, cistos ovarianos, dor mamária, as questões próprias da gravidez. Nossa, gente, a lista é enorme, né? E aí depois, com o passar dos anos e a transição da menopausa, entram aí em cena muitas questões hormonais, da privação, né, da queda do estrogênio e, consequentemente, ressecamento vaginal, ondas de calor, que são também queixas e problemas que merecem demais a nossa atenção para que a gente dê qualidade de vida, para que a gente ajude as nossas pacientes. Então, é um consultório realmente muito rico, muito diverso ao longo do dia. Legal. Eu, aproveitando, né, que vocês falaram sobre o início da menstruação e depois qualidade de vida, eu tenho uma pergunta aqui que diz assim: como eu meço se a minha cólica menstrual é normal ou se eu tenho algum problema? Bom, acho que eu vou começar então. Bom, Sim. a cólica menstrual, na verdade, quando ela atrapalha a sua qualidade de vida, ela nunca é normal. Uma cólica incapacitante, né? Ela tem que ser investigada sempre. A questão do fluxo menstrual, quando ele é muito aumentado também, vale a pena a gente investigar a quantidade de dias. Então, isso tudo tem que ser muito bem perguntado na anamnese da paciente e ela tem que se atentar mesmo a não achar que ter cólicas, né, é uma coisa que a gente luta bastante, né, Mariana? De lembrar que as cólicas, elas não são normais. As dores que as pacientes sentem, tanto relacionados à menstruação como relacionados à dor na relação e outras dores que as mulheres podem vir a achar que é normal, elas não são o comum, né? Elas têm que ser investigadas. Então, não é uma coisa que é aceitável a paciente, por exemplo, perder dias de trabalho, ficar em casa. Então, sempre que algum desses acontecem, ele tem que ser realmente, tem que ser ativado e a gente tem que investigar mais profundamente esse tipo de caso. Olha, eu concordo plenamente, né? E queria destacar aqui, como a doutora Carol já falou no início do nosso bate-papo, né? Então, março é o mês da mulher, é o mês que nós temos o Dia Internacional da Mulher, então, para a gente lembrar aí de todos os direitos e toda a luta que nós devemos ter para o reconhecimento e para que a mulher ocupe o seu melhor lugar, né? Março é o mês amarelo, é o mês de conscientização, né, Fê? Conscientização, combate à endometriose, que é uma doença que justamente causa muita dor pélvica. Então, assim, é uma luz que deve se acender quando a gente está diante de uma paciente que tem bastante dor. Se ela não tem endometriose, devemos dar valor e investigar isso. Hoje mesmo eu tive a oportunidade de avaliar uma paciente de ao redor de 30 anos, com bastante dor pélvica. Avaliamos hoje, ela já fez exame de imagem, nós pudemos confirmar uma endometriose e ela vem sofrendo dessa dor pélvica sem diagnóstico há 15 anos. Então, há 15 anos, com esse grau de sofrimento, sem um esclarecimento maior. Então, isso nos preocupa, nos entristece e é realmente um sinal de que nós devemos valorizar os sintomas, as queixas das nossas pacientes e que elas devem ter ciência que realmente
ter dor ou ter dor incapacitante não é normal. Então, eu diria assim, aquela cólica leve, eventual, que vem no mês, não vem no outro, não limita as suas atividades, não faz você perder um dia de estudo, de escola ou de trabalho, né? Não te coloca de cama, tudo bem, talvez seja algo que dê para manejar e você ir seguindo assim de uma maneira não muito relevante. A maioria das vezes sem analgésico, um analgésico pontual, né? Eu acho que essa talvez não chame tanta atenção. Aquela em que você sistematicamente precisa do analgésico, ou que você precisa, ou que você perde realmente as atividades que você faria naquele dia, que você tem limitações, que eventualmente te levam ao pronto-socorro, essa cólica não é normal. Ela não tem nada de normal, não deve ser reconhecida assim, e ela deve ser relatada, então, a ginecologista ou ao ginecologista. Às vezes parece que é meio cultural, assim, né? Que é normal ter muita cólica e tá tudo bem. E a vida segue até você ter uma paciente tantos anos sofrendo assim, né? Vocês acabaram falando de cólica, é um pouco inevitável falar sobre endometriose. Eu queria que vocês explicassem para as pessoas que estão nos assistindo o que que é a endometriose e o que que é uma endometriose profunda. Bom, a endometriose é o que a gente gosta de falar. Pelo menos eu adoro falar de endometriose. A endometriose, ela é, na verdade, uma doença benigna, né? Que ela se caracteriza pela implantação de um tecido endometrial, que deveria, então, estar dentro ali do útero, né? Em outros locais, então, fora do útero, atrás, próximo ao intestino, à bexiga, ou mesmo só atrás do útero. E ele acaba causando, principalmente, alguns sintomas que são importantes. A cólica menstrual excessiva, a dor na relação, a dor fora da menstruação também, a dor pélvica, e alguns sintomas que são cíclicos, né? Então, que são relacionados à menstruação, a dor para evacuar, dor para urinar também. E uma causa que é muito importante, que é o maior, maior medo assim, das pacientes, desculpe, é a questão da dificuldade. Então, a endometriose, ela sempre tem que ser vista assim com dois pilares grandes de tratamento, né? A questão que ela influencia muito a qualidade de vida da paciente e também tem o desejo reprodutivo, e é importante que a gente olhe para esses dois pontos ao mesmo tempo, né? Então, basicamente, da endometriose que seria isso, assim, dos sintomas maiores, e a gente tem que fazer essa pesquisa também com os exames que a gente tem, como a de pelve, ultrassom transvaginal preparado, mas principalmente que essas pacientes, quando elas têm algum desses sintomas, que elas sejam avaliadas e tenham um exame físico realizado para que a gente consiga pensar e acender a luz para conseguir fazer esses exames e pedir na hora correta. A Fê colocou realmente os pontos muito relevantes da endometriose, naquele sentido, no sentido do quanto a dor chama atenção, para que a gente investigue e para que a gente busque tratar, justamente trazendo esse alívio. A questão da fertilidade, né, eventualmente também relacionada à endometriose. E quanto à endometriose profunda, que é um outro ponto que a doutora Carol colocou aqui também, então, assim, é que a endometriose, ela tem algumas formas de manifestação, né? E uma delas são lesões superficiais, são lesões no peritônio, que é uma membrana que recobre os órgãos, as vísceras pélvicas e abdominais, né? E que pode gerar também os sintomas da endometriose e tudo mais, esses de dor, distorções anatômicas e tal. E a endometriose profunda é quando essas lesões, na verdade, elas começam a penetrar, se aprofundar nos órgãos, nas vísceras pélvicas, se aprofundar, por exemplo, no intestino, se aprofundar nos ureteres, que são então, os caninhos que ligam os rins à bexiga, tá certo? Se aprofundar em outras estruturas, ligamentos da pelve, parede vaginal, nos ovários, nas tubas, muito próximo, às vezes, de nervos, então intensificando essa dor ainda mais, levando a sintomas que às vezes são difíceis de ser compreendidos, porque quando uma endometriose pega um trajeto nervoso,
de um trajeto de um nervo, por vezes a dor vai repercutir distante dali, inclusive, né, Fê? A dor pode repercutir ao longo do trajeto desse nervo e indo até para as nádegas, coxas, pernas e tudo mais. Então, nós precisamos conhecer bem esse tipo de manifestação da doença e a paciente realmente, volto a reforçar aqui, nunca se inibir de apresentar esses sintomas como sintomas estranhos, como sintomas a serem esclarecidos junto ao seu médico. Mariano, é normal que os exames não mostrem focos de endometriose? Bom, é assim, os exames, os mais, digamos assim, de rotina, os mais simples, nem sempre vão mostrar mesmo, tá? Então, por exemplo, um ultrassom pélvico transvaginal, que se faz usualmente numa rotina ginecológica, ele pode mostrar uma endometriose que gerou um cisto ovariano, porque o ovário é muito bem avaliado por um exame desse tipo, tá? Mas as outras lesões, muitas vezes, elas vão acabar sendo escondidas pelas vísceras, pelos intestinos os intestinos cheios de gases, de conteúdo fecalóide também. Então isso vai acabar obstruindo a imagem e o especialista não vai conseguir ver esses pontos de endometriose porque eles são discretos. E um outro ponto é que nem todo médico que faz diagnóstico por imagem está apto a identificar essas lesões de endometriose. É por isso que o exame de endometriose segue um protocolo de preparo intestinal da paciente para boa identificação das lesões e um protocolo de realização, né, de etapas e cada estrutura que você deve ver, avaliar com muita atenção. É um exame mais demorado, consequentemente, né? Mas das estruturas, então, que devem ser mapeadas para que a gente entenda se há endometriose ou se não há sinais de endometriose. Esse que é o ponto. Carol, inclusive porque assim, né, a gente fala da endometriose peritoneal, são casos muito pequenos, né? E até a classificação, antes da gente falar da endometriose profunda, quando ela entrava ali mais do que 4 milímetros, né? Tinha uma penetrância maior. Então, a gente está atrás de lesões muito, muito pequenas. Então, assim, o médico tem que realmente ter um especialista ali que consiga enxergar e tem essa atenção especial. E que a gente também, como questione essa paciente, estou procurando isso, de fato, estou procurando endometriose, de fato, porque às vezes pode passar batido, porque são coisas muito, muito pequenas. Ótimo. E qual que é a diferença entre endometriose e adenomiose? Quer falar, Fê? Bom, a endometriose é a implantação desse tecido endometrial fora da mas fora do útero em si. A adenomiose, ela é a implantação desse tecido, né, o aparecimento endometrial na parede do útero, né? Então, os sintomas das duas doenças acabam sendo diversos e alguns são mais concomitantes. Assim, a gente tem um sangramento uterino mais importante, né, uma cólica menstrual mais importante, mais sintomas que a gente consegue ver. E nesse caso, os dois até o ultrassom simples mesmo, né? Ele consegue ver um pouco melhor. E a ressonância de pelve também consegue mostrar alguns sinais que são sugestivos dessa doença, né? Então esse sangramento maior, a gente falando de fluxo mesmo, e com cólica menstrual associada, também vale a pena pesquisar, às vezes com uma adenomiose, que ela pode estar relacionada com a endometriose ou ela pode estar sozinha também. Uhum. Legal. O que eu colocaria aqui, né, complementando, é que realmente são doenças semelhantes, no sentido que é o crescimento de tecido endometrial fora do seu local correto, né? Que tem sintomas incomuns e outros diversos, como a doutora Fernanda colocou, que acontecem na mulher numa mesma faixa etária e trazem desafios, então, no seu tratamento. A maioria das vezes, as mulheres que têm essas doenças têm desejo reprodutivo, tá? Ainda tem desejo reprodutivo, eu quero dizer, não necessariamente imediato, mas querem preservar a sua fertilidade, né? E para endometriose,
você tem tratamento medicamentoso, você tem tratamento cirúrgico em que tira as lesões e você preserva os órgãos reprodutivos. A adenomiose, ela vai ser desafiadora nesse momento, no sentido que muitas vezes, na maioria delas, ela é difusa na parede do útero. E aí, como você vai tirar isso? Vai tirar o órgão por completo? Você estaria tirando a adenomiose, mas aí você está levando o órgão reprodutivo da mulher, né? Então, você tem que buscar outras maneiras de manejar, às vezes associando, sim, uma cirurgia, mas com uma solução parcial, com tratamento hormonal, para também dar a oportunidade, né, de gravidez para essa mulher. Então, elas trazem desafios constantes para a gente e a gente está o tempo todo atento às evoluções da ciência, da medicina, para poder tratar todas as pessoas da melhor maneira. Eu tenho algumas perguntas. Eu tenho uma pergunta sobre o tratamento clínico da endometriose que eu queria deixar para o final, porque é minha. E estão chegando algumas outras perguntas aqui, então se a gente não fizer, a gente não vai conseguir dar atenção a todo mundo que mandou. Tem uma pergunta aqui que diz que se é verdade que usar anticoncepcional por muito tempo pode levar ao câncer de mama. Bom, essa é uma que aparece bastante, né? Que as pessoas vêm a questionar muitas vezes isso, principalmente por longos períodos, mas Mariana me errada, mas eu não vejo nenhuma evidência que consiga corroborar com essa informação. Lógico, tem que prestar atenção o histórico da paciente, o histórico familiar, as questões que elas podem ter em relação à indicação e à contraindicação. Tem que fazer isso, mais importante de tudo, periódicos, fazer os exames de rotina para que acompanhe a evolução dos meninos, para que a gente consiga ver se vai concepcional, mas é uma relação direta assim, de impacto mesmo, que impeça a gente de usar o anticoncepcional por muito tempo. Isso até o momento, eu acredito que não. O que acontece, né, como a doutora Fernanda muito bem colocou, a gente vê o uso do anticoncepcional no contexto global, o quanto ele vai trazer de benefícios para aquela pessoa, né, e o quanto, sim, como todo medicamento, não adianta a gente negar isso, né, como tudo que a gente usa, ou até os alimentos, quando a gente comete excessos e etc., né, como tudo tem prós e contras, então, realmente, o acerto está no equilíbrio. Na maioria, então, essa pergunta pode vir porque há estudos aí recentes que falam um pouco dessa associação, especialmente do uso do anticoncepcional a longo prazo, tá? E dá um discreto aumento do risco de câncer de mama, como 8 casos para 100 mil mulheres. Então, é uma coisa muito pequena, tá, gente? Não é para ser ignorado, assim como a gente, tudo que a gente prescreve, o que a gente faz, a gente dá ciência de prós e contras, riscos e benefícios e o que se adapta melhor a cada pessoa. Então, a conta continua sendo muito favorável, eu falando para a população geral, para o uso seguro do anticoncepcional e do anticoncepcional oral, da pílula e das outras formas de prevenção de gravidez, né? Acho que seguiria bem tranquilo quanto a isso. E como a doutora Fernanda muito bem colocou, a gente tem histórico familiar, histórico pessoal, idade, uma série de coisas que a gente vai considerar o tempo todo nessa trajetória da mulher para ver o que ela pode usar e até quando. Acho que as pessoas ficam mais tranquilas, né, ouvindo isso. Tem uma outra pessoa que mandou uma pergunta que diz assim, ela tem um mioma, mas a médica disse que ele não cresce. E ela quer saber se ela pode vir a ter algum problema algum dia por conta desse mioma. Bom, eu vou começar aqui, Fê, só para inverter, aí você conclui. Se o mioma não crescer e não comprometer a cavidade do útero, ele não distorcer a cavidade do útero, não crescer diretamente lá, ele tem boa chance de não atrapalhá-la, inclusive para a gravidez, né? Mas é claro, a pessoa pode ter um mioma, pode ter mais do que um mioma, e ela tem que saber se ela está, além, mais até preocupada do que com o tamanho do mioma, é legal que ela se preocupe e fique atenta aos sintomas que eles estão gerando nela, que ele ou eles, né? Porque se ela tiver sintomas, ela vai ter que direcionar para um tratamento, vai buscar o tratamento mais adequado para ela.
preservando fertilidade ou até removendo o útero, a depender de cada caso, né? E se não gerar sintomas, aí vai ver acompanhar esse crescimento nos exames de rotina sem maiores danos ou preocupações. Como tudo que a gente tem, seja um nódulo, um cisto, outras coisas que a gente gera no organismo, sim, a gente acompanha. Um dia pode crescer e pode vir a gerar sintomas. Mas ela, estando atenta e sendo orientada pela médica quais são os sintomas, ela vai saber quando se preocupar um pouco mais. Eu vejo assim. Sim, os miomas, quando eles não crescem, isso depende muito da ação, né, Mariana? Na localização que eles estão, então, quanto mais interno eles estão, eles podem vir a apresentar sintomas de pinto, ou, eventualmente, quando eles podem apresentar algum sintoma mais compressivo. Mas é importante lembrar que a maior parte dos miomas, a grande maior parte dos miomas, são benignos. Então, eles não causam sintomas, como o Mariano falou, eles, assim, dá para a gente acompanhar sem grandes problemas, né? Isso com os exames de imagem, verificar os sintomas e realmente não tiver nenhuma alteração em relação à qualidade de vida dessa paciente ou em risco de algum tipo de malignidade ou de prejuízo à parte do sangramento uterino, não tem muito porquê a gente ter uma ação mais ativa naquele momento. Tá certo. Chegou uma outra pergunta aqui que quer saber qual é a diferença entre o cisto ovariano e o mioma e qual é mais grave. Acho que, na verdade, são todas as diferenças, né? O cisto ovariano é um cisto do ovário, né? E aí a gente tem cistos que são benignos, malignos, cisto de endometriose. Então, aí a gente tem que acompanhar qual que é o aspecto dele, se ele chama a atenção da gente para algum tipo de patologia. E os miomas é uma doença que normalmente é do útero, né? A maior parte dos miomas está relacionado ao útero, é um tecido que tem, que ele normalmente ali dentro, alguns podem ser fora do útero, mas a maior parte deles estão ali dentro ou mais fora, ligados ao útero. Agora, o cisto ovariano, são duas patologias bem diferentes de órgãos, né? Então, as duas têm que ser pesquisadas. Eu acho que o cisto ovariano a gente olha de uma forma um pouco diferente, principalmente quando ele tem características que possam ser malignas. Certo. Acho que é isso, né? Acho que vale só que no exame físico, como os dois podem fazer um certo volume na pelve, quando o médico examina, ele pode não ter certeza se o que ele está tocando está aumentado, se é um cisto ovariano, né? Que seria então uma bolinha de conteúdo líquido no ovário, ou se é um mioma no útero, que seria já uma bolinha sólida no útero, né? Mas aí o exame de imagem vem para separar uma coisa da outra. É isso. Tá. Uma outra pergunta que chegou é a seguinte: uma mulher que teve uma lesão no colo do útero causada pelo HPV, mas que foi tratada. Ela quer saber se ela tomar a vacina do HPV, se ela consegue eliminar o vírus. Bom, vou começar aqui, Fê. A vacina do HPV é contra diversos tipos do HPV, né? Nós tínhamos a vacina no Brasil bivalente e tetravalente, ou quadrivalente, então 2 ou 4 tipos virais, 2 vacinas diferentes. Hoje, acabou há pouco tempo, então foi autorizado e chegou ao Brasil a vacina nonavalente, contra 9 tipos de HPV. No entanto, há mais de 30 tipos de HPV que são sexualmente transmissíveis, que ficam justamente, se acomodam nessa região, na região genital ou ano genital, tá? Então, ela pode ter tido infecção por um tipo de HPV, a vacina pode estar, na verdade, direcionando proteção para outro tipo de HPV. Não dá para estabelecer essa relação de maneira tão linear. É isso que eu queria dizer. De fato, o que nós temos quanto à vacina é que as pessoas que mais se beneficiam dela são os pré-adolescentes, por isso a indicação dela para as crianças aí a partir de 9 ou 11 anos de idade até ao redor de 15, né? Então são os que mais se beneficiam porque ainda não se expuseram ao vírus. É lógico, o vírus é muito comum depois que a gente inicia a vida sexual, é super comum exposição ao HPV já logo nos primeiros anos.
E aí a vacina, como ela não é uma vacina terapêutica, que ela não é para tratamento, ela é para prevenção, ela não vai evitar que você não tenha aquilo que você já teve, na verdade. O que vai eliminar o HPV do seu organismo, e elimina, é o seu próprio sistema imunológico, tá? E ele pode levar menos ou mais tempo para isso. E algumas pessoas têm uma dificuldade extra, por isso talvez fiquem com uma infecção prolongada, uma infecção crônica e talvez até lesões que evoluem, tá? Agora, a vacina, por outro lado, ela não é contraindicada. E há alguns médicos que, tentando até estimular a imunidade contra o HPV nesse momento, junto a um tratamento, estimulam que a pessoa receba uma vacina, porque pode estar protegendo de outros tipos virais que eventualmente não é aquele que você já teve. E ela está tendo um benefício paralelo, um benefício adicional. Então não é uma segurança, uma garantia que você vai eliminar o vírus, mas ela é um extra, é algo a mais que você pode fazer e tem segurança para uso da vacina hoje nos estudos mostrando para as mulheres, pelo menos aí até os 45 anos de idade. Acho legal também a gente aproveitar, né, o assunto e falar que os meninos também devem tomar, né, a vacina, não só as meninas. Sim, sim. Os dois devem ser vacinados. Sempre, como a Mariana falou, acho que não tem muito que complementar, porque realmente a vacina ela é um sistema de público de saúde, né? Já está calendário há muito tempo. Então, as meninas mais novas na pré-adolescência, os meninos também têm que ser vacinados. A gente tem uma taxa de adesão, acho que eu vi recentemente, agora que não está muito grande, mas é super importante que a gente faça a vacinação toda mais jovem, para que a gente diminua aí a incidência, mas principalmente dos cânceres relacionados a longo prazo. Certo. E qual seria, então, o tratamento para eliminar o HPV, né? Em quais casos ele pode levar ao câncer? Bom, o tratamento, o que a gente busca muito com o HPV é fazer os exames de rotina, né? E pesquisar se existe alguma lesão. Estou falando da mulher, então eu vou falar da mulher. A gente vai fazer as pesquisas, né, com Papai Nicolau, com PCR para HPV, para descobrir também qual é o subtipo que ele teria, se ela tem alguma contaminação, e eventualmente fazer uma colposcopia para verificar se tem alguma lesão, né? A partir daí, se a gente verifica se tem alguma lesão, se é uma suspeita de uma lesão que seja pré-câncer, assim, digamos assim, a gente faz tratamentos em relação a cada tipo deles, né? Então, eventualmente uma clonização, pode fazer cada um do tipo de lesão que a gente tem, ou mesmo o próprio acompanhamento um pouco mais próximo, a cada 6 meses, também seria a depender do que aparecer nesse tipo de exame. Eu colocaria isso mesmo, reforçaria que que a medicina hoje consegue fazer é tratar as lesões causadas pelo HPV. Quando você está tratando uma lesão, e a depender e depende do grau dessa lesão, o tratamento pode ser um pouco diferente, né? Mas quando você está tirando um pedaço, por exemplo, do colo do útero para tratar uma lesão, ali é uma área onde tem alta concentração do vírus. E você está estimulando uma resposta imunológica. Mas você não está garantindo que o vírus deixou de permear, deixou de existir em toda a mucosa vaginal, em toda essa região. Então, a gente depende de respostas do organismo. Mas quando a gente trata a lesão, a gente já está evitando que ela evolua para algo mais sério. E isso é muito importante. Então, isso é algo muito satisfatório, saber que não vai chegar a uma doença mais grave, tá? Isso é fundamental. E o vírus depende, então, do nosso sistema imunológico para ser eliminado. Vale destacar que algumas coisas dificultam a eliminação do vírus. O tabagismo, tá? Então, o cigarro muda questões imunológicas locais ali, que aumenta a vulnerabilidade e a permanência do vírus. Situações de imunossupressão, por exemplo, pessoas que são transplantadas e usam imunossupressores acabam tendo uma resposta mais deficitária de combate ao HPV. Pessoas HIV positivo também, muitas vezes, têm uma dificuldade maior. Tá? Então, são situações pontuais, específicas, mas a população como um todo, e até mesmo essas pessoas, a gente espera que o sistema imunológico faça a sua parte e nos ajude. E a gente não deixa que evolua para alguma doença mais séria, mais grave, acompanhando essa mulher. E de quanto em quanto tempo que tem que fazer o Papa Nicolau? Olha, é assim,
as normas, as diretrizes do Ministério da Saúde, acompanhando normas internacionais também, tá? Elas mudaram nos últimos anos. A idade onde o Papa Nicolau passa a ser assim, mandatório, realmente algo fundamental para toda a população, é a partir dos 25 anos. Pode fazer antes, mas é a partir dos 25 anos. Se a gente pegar todas as mulheres a partir dessa idade, já é muito produtivo. Por quê? Porque é quando elas começam a desenvolver mais lesões também relacionadas ao vírus, conforme os anos passam, né? A periodicidade diante de dois resultados negativos do HPV, ela pode do Papa Nicolau, ela pode passar a ser de 3 em 3 anos. Agora, nós temos que avaliar caso a caso, tá? E a idade fundamental para que a mulher siga fazendo Papa Nicolau é até os 69 anos. Agora, é claro, há situações de pessoas que estão com relacionamentos estáveis, pessoas que têm uma vida sexual mais aberta, pessoas que têm, como a gente está colocando, né, Fê, uma ou outra doença que pode torná-la mais vulnerável. Então, é ótimo ter as normas gerais e que vêm para proteger toda a população, mas a gente, no final, também senta diante de cada paciente e vai entender com que periodicidade repetir os seus exames. Concorda, Fê? Concordo, concordo. Eu acredito muito que, lógico, a gente tem os nossos protocolos, né? A gente poderia iniciar, por exemplo, o Papa Nicolau, seria o suficiente a gente iniciar a partir dos 5 anos, mas a gente tem que individualizar os casos, né? Então, cada paciente tem um perfil, cada paciente tem uma história, então, eventualmente, se for o caso, vale a pena também sair, às vezes, um pouco ali do protocolo para que a gente consiga atender essa paciente de uma forma adequada. Tá joia. Voltando aqui agora, então, na endometriose, chegou uma pergunta sobre se é possível engravidar tendo endometriose. Olha, é super possível engravidar com endometriose. A endometriose, ela preocupa muito a gente por ser inflamatória, né? E por atingir, eventualmente, alguns órgãos que podem, sim, prejudicar a fertilidade. Então, por exemplo, uma paciente que tem um cisto de endometriose no ovário, né, ela pode ter a sua reserva do ovário prejudicada, mas isso, ela é impossibilitada de engravidar. Vai tomar as devidas medidas para verificar se ela tem a necessidade de fazer de congelamento de óvulos ou outras medidas aí em relação a essa parte. Tem também a questão mecânica, então a endometriose ela traz muitas aderências, forma muito a anatomia pélvica, então isso pode deixar a tubuterina complicada ou mesmo muito ruim aí para ter. Então, não só daria para fazer a abordagem dessa lesão no local, e outras técnicas de produção assistida, isso nesses casos e que tem essa informação mecânica. Nas endometrioses mais tranquilas, ou não poucas lesões, que tem uma deformidade menor, ou aquelas que não pegam tanto ovário também, muitas pacientes conseguem engravidar normalmente. E as medidas que a gente faz de tratamento clínico, né, comportamentais que a gente pode fazer, mas grande parte das pacientes tem a gravidez tanto espontânea ou com de assistida. Colocando em números, né, eu só destacaria que a gente sabe que aproximadamente 30% das mulheres com endometriose vão ter um prejuízo, uma dificuldade na sua fertilidade. Que pode ser transponível, pode ser tratável, é lógico, né? Como a doutora Fernanda muito bem colocou, desde técnicas de reprodução assistida até tratamento direto da endometriose, tratamento cirúrgico e tudo mais, mas também um bom número, ou seja, 70% ainda está com a sua fertilidade preservada. E colocar que quando a gente encontra uma situação de infertilidade, valorizar, lógico, a endometriose que está diante de nós, se esse for o caso, né, com essa paciente, mas não deixar nunca de lado a avaliação completa do casal. Porque o fato de haver um fator de infertilidade não quer dizer que não há outros, com a própria mulher ou com seu parceiro. Então, ambos têm que ser avaliados para que aí o nosso tratamento chegue ao resultado que eles tanto precisam.
E existe, então, agora é a minha pergunta, qual é o tratamento clínico para endometriose? Como é possível manejar essa paciente sem cirurgia? Ó, vou começar. Então, o tratamento clínico da endometriose, ele consiste na diminuição, né? Então, a gente fala muito sobre da menstruação, isso pode ser de forma hormonal, né? E a gente tem as medidas comportamentais que são de extrema importância para as pacientes. Então, é, a- a- as atividades físicas, o manejo de estresse e a alimentação, elas têm um papel cada vez mais importante, ele tem sido cada vez mais falado para o tratamento dessa paciente e o controle da dor, né? A gente fala muito sobre a dieta anti-inflamatória, que ela é muito impactante, eu acredito em relação a essa parte, que as pacientes elas têm uma melhora assim considerável nos sintomas e na qualidade de vida, né, que é o mais importante para essas pacientes. Então, eu acho que isso às vezes pode ser, a gente às vezes fala de tratamento clínico e fala de tratamento só, né? Mas esse tratamento comportamental para as pacientes é uma via de mão dupla, né? Tem a nossa parte que a gente faz, tem uma parte importante que as pacientes de endometriose têm que fazer também para que a gente consiga ter um tratamento ótimo de uma doença crônica, né? É uma doença que ela não tem cura, né? Que a gente vai fazer uma dela, tem a parte cirúrgica, e muitas pacientes elas têm que ser submetidas à cirurgia, mas a gente tem que ter esse cuidado com a paciente por longos prazos e essa mudança comportamental da paciente é importante. É, eu ainda concordo em 100%, né? Colocaria ainda que a gente vive situações que a gente tem que estar muito atento num país como o nosso, que existem, lógico, ainda as pacientes que têm acesso ao médico, acesso ao plano de saúde, acesso aos hospitais para realizar tratamento, acesso mais amplo, eu quero dizer, né? E tem também muitas pacientes, né, ou grande parte das brasileiras, que são usuários do SUS. E principalmente no SUS, a fila cirúrgica para endometriose é enorme. Então, há um grande número de pacientes, uma fila cirúrgica muito grande. Então, o tratamento clínico ele tem muitos aspectos aí, sabe? Para todas as pacientes de melhora de qualidade de vida. É a base, na maioria das vezes, de medicamentos hormonais, tá? Para reduzir os sintomas. Não necessariamente vai fazer as lesões desaparecerem, mas aliás, não vai fazer as lesões desaparecerem, mas é para um alívio dos sintomas. Toda essa questão multidisciplinar que a doutora Fernanda colocou, hoje nós temos apoio com nutricionista, com fisioterapeuta, por vezes psicoterapia, tá certo? Então, acupuntura, tratamentos complementares que podem vir a ser muito importantes e, eventualmente, aquilo que a gente consegue entregar, uma melhora da qualidade de vida para quem não vai operar ou está até numa fila cirúrgica, acho que isso não pode ser negligenciado. Isso é muito importante a gente valorizar. Tem uma ouvinte que perguntou aqui se o Zoladex ele ajuda na endometriose. O O Zoladex, Zoladex, pode falar, Fê. pode falar. Tá. Assim, o Zoladex, ele causa uma menopausa, né, química, artificial, medicamentosa, temporária, tá certo? Ele é uma injeção que tem ação a depender da dose que você está recebendo, de 1 a 3 meses, tá? E ele causando essa baixa nos hormônios femininos, ele leva a uma redução temporária dos sintomas da endometriose e de lesões mesmo, de alguns tipos de lesão, até um pouco do tamanho delas, da adenomiose também. Ele leva esse tipo de resposta do organismo. Mas esta resposta ela é temporária, né? Então você pode, eventualmente, até para postergar um tratamento, ou de acordo com necessidades que você tenha, reduzir sangramento, anemia, recorrer a isso por 3 ou até 6 meses. Mas por muito tempo, e você tem alguns medicamentos, porque causam como uma menopausa artificial temporária, né, gente? Então, imagine que isso tem efeitos colaterais. Há medicamentos como a tibolona, medicamentos que a gente pode usar para diminuir esses efeitos colaterais, mas um deles, que é super relevante, é o enfraquecimento ósseo, a perda óssea que vai acontecendo principalmente a partir de 6 meses e de maneira irreversível. Então, você não consegue manter a paciente sob tratamento com Zoladex por 1, 2, 3, 4, 5 anos. Pela qualidade de vida dela,
pelos custos e pela fragilidade óssea, que ela não está gerando sintoma, mas um dia pode levar a consequências bem sérias na saúde dela. O Zoladex ele é um medicamento que é um artifício que a gente utiliza, né? É uma das armas que a gente tem para fazer um controle de sintomas da endometriose, mas realmente não cura a doença, né? Como o Mariano muito bem falou, e é a nossa maior preocupação no uso do Zoladex é o uso dele a longo prazo, né? Porque realmente tem que olhar para esse paciente, olhar, fazer a densitometria óssea, olhar para as outras questões que o Zoladex pode trazer. Tá joia. Chegaram aqui outras duas perguntas sobre mioma. Uma ouvinte disse que ela tem 3 miomas e gostaria de saber se ela consegue fazer a embolização. Começo aqui, Fê? Não, Posso? olha, eu posso falar. Vai em frente. Embolização dos Eu faço a então. Eu faço a próxima pergunta para ele. Entendi. Bom, a embolização dos miomas é uma técnica interessante, que ela reduz bastante o tamanho dos miomas, né? Pode reduzir aí, em média, 60%, 40%, 60%, a depender do caso. Ela é uma técnica interessante. A gente tem a embolização dos miomas e tem a embolização do útero em si. Né? A ideia de diminuir o tamanho para evitar a cirurgia ou diminuir, na verdade, conseguir fazer uma menor forte, assim, né? Então, mas tudo depende do desejo produtivo da paciente. Então, por exemplo, a embolização uterina, ela não é recomendada, assim, normal para as pacientes que produtiva ainda. Então, a gente tem que antes de falar assim, não dá para fazer, é uma técnica super interessante, mas vai depender do cada caso, das particularidades de cada paciente também. Mas não tá... Não, como a doutora Fernanda muito bem colocou, é mais uma técnica de tratamento de mioma, é uma técnica conservadora, então preserva o órgão, isso é interessante. É uma técnica minimamente invasiva. As técnicas minimamente invasivas, né, que a gente fala tanto assim entre nós, esse termo entre os médicos, mas o que é para o paciente, né? Só aquelas técnicas cirúrgicas que você busca ter menos realmente agressividade no organismo, recuperação mais rápida, menos infecção, menos sangramento, menos taxas de complicações, retorno mais rápido às atividades. Então, sim, ela é também uma técnica minimamente invasiva, né? Mas no final passa por... E a questão do número de 3 miomas não é esse um ponto de problema, mas ela também, o que a gente vai considerar é os sintomas dessa paciente, o que ela busca, se ela busca gravidez, não busca gravidez, ou se ela só busca preservar o útero, né? Se o nosso tratamento tem uma perspectiva, uma expectativa de ser eficaz, então, diante do que ela tem, diante do que ela está buscando, e também exame de imagem. Também exame de imagem. Já que é uma técnica em que a gente não vai tirar o mioma, é importante que a gente tenha o histórico dela, o exame de imagem, nos demonstrando que esse mioma não é suspeito, na verdade, de uma outra doença mais grave, mais séria, como um sarcoma, que é um câncer, tá? E também a localização, o tamanho desses miomas para testar a eficácia da técnica para calibrar a expectativa da paciente. Mas sim, ela pode, vale que ela discuta isso com o seu médico, acho que é importante. E uma outra pergunta é de uma pessoa que diz que ela tem miomas, que o maior tem 7 centímetros. E ela gostaria de saber se ela consegue engravidar e qual seria o procedimento. Eu acho que vai depender da localização do mioma dela, tá? Mais uma vez, não é só o tamanho passa a ser relevante, sim, em algumas situações. Mas se for, por exemplo, um mioma subseroso, que é o mioma que cresce mais na superfície externa do útero, né, junto ao órgão, mas crescendo para a sua superfície externa, ele praticamente não afeta nem a musculatura do útero e nem a cavidade, tá? E aí, de repente, ela não precisa de tratamento, vai ter uma gravidez segura, pode ter um pouco mais de dor pélvica durante a gravidez, dor com o crescimento do útero, mas isso não é uma regra, né? Fato é que é uma situação que pode não nos trazer preocupação. Vou considerar a idade da paciente, porque se ela está buscando gravidez e é bem jovem, eu oferecer um tratamento, tá ok.
Se ela já está mais entre os 35 e 40 anos, ou perto dos 40 mesmo, e eu começo a atrasar o tempo que ela vai, porque eu vou operar, vai se recuperar, espera 3 meses. Então, eu tenho que ver se eu estou causando, se eu estou trazendo benefício para ela, ou se eu estou, na verdade, só colocando empecilhos, né? Por outro lado, miomas que estão no meio da parede do útero, ou que estão crescendo justamente para a cavidade, distorcendo com esse tamanho, eles podem trazer complicações na gravidez. E aí o mais recomendado é o tratamento antes da gestação, que vem a ser, dentre os tratamentos aí propostos, né, o mais clássico, conhecido e com resultados seguros é a miomectomia, que é a cirurgia para retirada do mioma. Sim. Bom, eu acho que não, como a Mariana falou, é isso, depende da localização do mioma, né? Depende da localização dele, muito externo, eles normalmente trazem problemas. A gente tem a técnica isso externos, né? Pensando em gravidez, miomectomia, mas também a radiofrequência faz de uma forma excelente, né? Então a gente tem alguns outros que a gente pode tentar fazer para o paciente não cirurgia clássica, miomectomia. Mas miomas que são mais internos, mesmo os menores, né? A gente fala de centímetros mais pequenos, quando eles estão ali para dentro do útero, no ambiente de submucosa, como eles causam bastante sangramento e tudo mais, vale a pena sim fazer a técnica cirúrgica. E nesse caso que eu acabei de falar, no caso da esteroscopia. Uhum, tá joia. A gente, infelizmente, vai caminhando aqui para o final. Tem mais uma pergunta aqui que eu gostaria de fazer para vocês. É de uma pessoa que diz que tem 37 anos e tem feito tratamento com Zoladex há 2 anos. E ela ficou preocupada com essa questão óssea que vocês acabaram citando. Eu acho que em alguns casos, isso, não é o mais comum que a gente faça o acompanhamento tanto tempo do Ladex, né? E como a gente falou anteriormente, tem que ser bem individualizado, né? Existem tem um controle muito mais da sintomas da endometriose em si, e que eventualmente pode ser que ele entre em um caso de exceção e com acompanhamento devido e muito bem acompanhado, ela possa vir a fazer um trabalho mais prolongado, né? Acho que um outro caso, né, eventualmente pode ser sim. Eu não ficaria, de fato, claro que não dá para a gente entrar num detalhe profundo do caso, então, que ela entenda que nós não estamos fazendo um julgamento do tratamento, nem definindo se deve continuar ou parar, né? Não temos como fazer isso sem um conhecimento completo do caso. Mas é claro, acho que já valeu até o nosso papo aqui, se chamou a atenção, né, dessa pessoa, para conversar com o seu médico, se está realmente num caminho bem seguro, se dá para seguir assim por mais tempo. Pode haver situações realmente de exceção, em que qualquer outra medida já foi tentada, ou que outras medidas não dão certo, que os riscos de todas as outras coisas são muito grandes, em que se faz um monitoramento adequado, né? Mas a gente tem que fazer o alerta, realmente, que o uso a longo prazo tem suas consequências. Então, ou pode ter suas consequências, né? E deve ser monitorado. Cada organismo vai responder de uma maneira. Eu acho super legal ela compartilhar isso com a gente e a gente quer ajudar aí, embora não pode dizer que é 100% certo ou 100% errado, porque não temos todo o conhecimento do caso. Tá ótimo, gente. Voou essa hora, passou muito rápido. Fiquei muito feliz de poder conversar com 2 pessoas tão especialistas e tão boas, e que eu tenho também o prazer de conviver todas as vezes nas cirurgias. Eu sou uma privilegiada por isso. Eu queria saber se vocês gostariam de falar alguma coisa agora para a gente encerrar a nossa live. Bom, eu gostaria de agradecer o convite do Sofia, agradecer a Carol por essa live que foi super legal, Mariano, pela companhia aqui nessa noite. Principalmente porque é um que incentiva muito o tratamento da saúde da mulher e a gente
é uma honra fazer parte da equipe. E, então, sempre que tiver, eu estou à disposição aqui para ajudar nossos pacientes, né? Então, obrigada pelo convite novamente. Bom, prazer sempre grande mesmo estar aqui com você, doutora Carolina Baeta, e com você, doutora Fernanda Okita. É um privilégio ter o convívio de vocês e muito gostoso compartilhar essa live. Também agradecer aí a participação de todas e todos que tiveram conosco aí nesse início de noite, que mandaram perguntas, que abriram o coração, né? Que vieram aí compartilhar conosco. Realmente é muito, muito prazeroso, é muito gratificante para nós esse convívio, né? E parabenizar o Hospital Moriá pela iniciativa, pelo respeito que tem com os pacientes, pela atenção que tem, pelos cuidados que tem com as mulheres, não no mês de março, mas no ano todo, né? E a gente está sempre assim com esse apoio do hospital, fazendo iniciativas, de fato, ao longo de todo o ano, iniciativas de conscientização, iniciativas de tratamento, iniciativas no nosso Instituto de Miomas e Endometriose, onde a gente consegue direcionar muitos tratamentos e orientar muitas pessoas. Então, realmente é um privilégio para nós trabalhar nesse hospital e fazer parte desse time. É isso. Muito obrigado, viu? Desejo uma ótima noite a todos. Olha, gente, o vídeo vai ficar disponível para assistirem quando quiserem, depois no Instagram e no canal do Hospital Moriá no YouTube, tá bem? Boa noite a todos e até uma próxima. Boa noite. Boa noite.